internauta, beleza? Aqui é o professor Davi Lopes, eu sou matemático por diversão. E finalmente vamos responder aqui as questões da UBMEP do nível 1. Rapaz, o que teve de comentário falando... Ai, professor, faz pelo amor de Deus a prova do nível 1. Professor, para você ser brother, não sei o que, faz do nível 1. Professor, o senhor só coloca nível 3, o senhor nem olha pra gente no nível 1. Eu só não coloquei as provas do nível 1 ainda porque eu não tinha os enunciados. Mas agora eu tenho. Glória a Deus. E se eu tenho os enunciados, por que não fazer as questões agora mesmo, né? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, né, vídeo, resolução de áudio e tudo mais, já aproveita, deixa o seu like, compartilha aí o vídeo com seus coleguinhas também da UBMEP, certo? Se inscreva no canal e ativa as notificações para não perder mais nenhuma resolução dessa, certo? E antes de começar a resolver a questão, eu queria dar um agradecimento muito, mas muito especial a 3 amigos internautas, certo? Um deles é o Arthur Diniz, certo? Ele me forneceu aí as outras questões para poder a gente resolver aqui ao longo dos dias. Eu queria fazer outro agradecimento especial também à amiga internauta Isis Ribeiro, que ajudou pra caramba também na hora de decifrar os enunciados. E ao Matheus Gamer, né, que colocou aí o enunciado do problema 6, que é o problema que a gente vai resolver agora mesmo, certo? Macho, vocês 3, na moral, vocês estão no meu coração, certo? São pessoas como vocês que fazem a expressão amigo internauta ter um valor tão grande, tão importante pra mim. E é justamente gente como vocês que comentam, auxilia e tudo mais que faz com que esse projeto cresça cada vez mais, que eu continue ainda mais motivado a fazer vídeos de questões iguais a essa, certo? Muito obrigado, senhores. Muito obrigado. Muito bem, né? Então, feitos os agradecimentos merecidos, né? Que tal vendo como é que resolve essa questão 6 do nível 1? Partiu pro vídeo. Beleza, gente. Bora ver aqui o que diz a questão 6 do nível 1 da UBMEP, tá? Ele diz o seguinte, né? Eu não coloquei aqui exatamente como no enunciado da prova, mas é algo bem parecido. A figura 1 mostra 9 bolinhas dispostas de maneira circular com bolas adjacentes sendo ligadas por um traço, né? Em outras palavras, você vê aqui que elas formam tipo um colazinho de 9, beleza? A figura 2 mostra os números de 1 a 9 dispostos em 3 colunas, né? Aqui a primeira, segunda e terceira coluna. O objetivo é colocar cada um desses números em uma bolinha, de modo que a soma de cada 3 bolinhas consecutivas seja sempre múltiplo de 3. Então, se você pegar esses 3 aqui, dá múltiplo de 3, essa daqui dá múltiplo de 3, essa dá múltiplo de 3 e assim por diante. Basicamente, é isso de que se trata a questão. Vamos ver aqui o item A, tá? O item A fala o seguinte, exiba uma maneira de fazer isso, ou seja, colocar os números de 1 a 9 de modo que quaisquer 3 deles consecutivos sejam múltiplo de 3. E tem uma maneira bem simples, pessoal, que é simplesmente você colocar os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 aqui. Você percebe que quando você vai somando aqui 1 mais 2 mais 3 dá 6, né? 2 mais 3 mais 4 dá 12 e assim por diante, né? Então o item A, ele acaba sendo bem facinho de se fazer. Basicamente a primeira coisa que você pensa já dá certo. Será que é esse mamão com açúcar? Agora vamos pro item B, que o negócio já começa a ficar um pouco mais desafiador. Item B. Explique por que é impossível colocar os números de modo que haja 2 números consecutivos da mesma coluna. Bom, gente, a ideia aqui é você notar que a forma como os números nas colunas estão distribuídos, eles remetem justamente aos restos na divisão por 3, né? Todo mundo aqui tem resto 1 por 3, todo mundo aqui tem resto 2 por 3 e todo mundo aqui tem resto 0 por 3. Então, a nossa justificativa vai ser observar esse fato e observar também outra coisa. Se eu somo 2 números de uma mesma coluna, o terceiro número para a soma dar múltiplo de 3 tem que ser da mesma coluna. Então, eu vou escrever essas observações rapidinho. Bora lá. 1 hora depois. Bom, gente, então fiz uma redação aqui rapidinho, certo? E nessa redação, se você quiser dar uma pausazinha para ler, eu recomendo, beleza? Mas basicamente a gente colocou as ideias. Então, por exemplo, se a gente colocar 2 números de uma mesma coluna, por exemplo, 1 e o 4, esse terceiro número aqui, ele obrigatoriamente tem que ser o número que falta. Então, por exemplo, se eu coloquei 1 e 4 aqui, o terceiro obrigatoriamente vai ser 7 para a soma dar múltiplo de 3. E a mesma coisa vale aqui, por exemplo, se eu coloquei 2 e 5, ou 5 e 2, enfim, né? A ordem não importa muito, o que importa é o resto na divisão. Então o terceiro resto tem que ser de resto igual aos dos 2 colocados, né? E pessoal, por que é impossível colocar 2 números consecutivamente, sendo eles a mesma coluna? Pelo seguinte, vamos supor que você coloque aqui 2 números x e y da mesma coluna. Esses 2 numerozinhos aqui, eles vão ter que ser da mesma coluna de x e y. Então, mesma
X, Y. Então, pessoal, aqui a gente já percebe que cada coluna deveria ter 4 membros, mas cada coluna só tem 3. E isso é uma contradição. É por isso que é impossível a gente colocar 2 números de uma mesma coluna em posições consecutivas, beleza? Então, só terminar a redaçãozinha aqui. 2 horas depois. Números. Então, isso aqui vai dar um absurdo, contradição, né? Que coisa absurda. Então, por isso que é impossível colocar esses caras. E eu fiz essa justificativa mais elaborada no item B porque ela vai ser útil para a gente conseguir fazer o item C. E o que diz o item C, professor? De quantas maneiras podemos colocar os números de 1 a 9 naquele ciclo, né? Então, pessoal, a gente já nota que pelo item B, a gente não pode ter 2 números com o mesmo resto consecutivamente. Então, a cada 3 números que a gente for colocar, esses números vão ter que deixar restos distintos. Então, a cada 3 números, temos 3 restos distintos. Certinho? E aí, quando a gente vai colocar os números, vou colocar aqui rapidão. Aí aqui, pessoal, a gente vai ter que destacar quem são esses restos distintos. Por hora, eu vou chamar esses restos de x, y e z, tá? Então, eu vou botar aqui x, vou botar y e z, x, y e z, x, y e z. E aí, a gente nota o seguinte, né? Dada essa configuração aqui, cada x vai ter que ter um número de uma coluna, cada y vai ter que ter um número de uma outra coluna e cada z vai ter que ter um número de uma terceira coluna. Então, o que a gente vai ter que escolher é o seguinte. Primeiro, o x, ele está associado a que coluna? Aí depois o y, aí depois o z. A gente vai ter que escolher as colunas associadas ao x, ao y, ao z. E depois de escolher essas colunas, a gente vai escolher esse x aqui, qual é o número da coluna, esse x aqui, qual é o número da coluna, esse x aqui, qual é o número da coluna, e a mesma coisa para os y e para os z. Eu vou fazer uma redaçãozinha aqui explicando o raciocínio, certo? Então, já já a gente fala. 3 horas depois. Bom, gente, então fiz aqui um textinho rapidinho para explicar justamente essa ideia. E aí agora a gente vai fazer o seguinte, certo? Como é que a gente vai contar o nosso total, certo? O total de maneiras, ele vai ser o seguinte. Em primeiro lugar, você tem 3 maneiras, porque você vai escolher a coluna do x, se é a primeira coluna, segunda coluna ou terceira. Então isso aqui é a coluna do x. Aí uma vez que tu escolheu a coluna do x, tu tem 2 maneiras, que é a coluna do y. E aí quando tu escolhe a coluna do y, só sobrou uma para a coluna do z. Então esse 3 vezes 2 vezes 1, a gente já escolheu quem vai representar cada resto. E depois de escolher quem representa cada resto, a gente vai ter que escolher quem vai ser esse cara aqui, né? Esse x vai ser o quê? O primeiro número da coluna dele, segundo número ou terceiro número, né? Então a gente vai colocar aqui 3, porque primeiro x ele tem uma certa escolha. Aí depois o segundo x, que esse daqui, ele vai ter 2 escolhas aqui, porque uma já foi escolhida na coluna. E por fim o último x, eu só tenho uma opção restando, né? Então o terceiro x, eu tenho essa quantidade de maneiras. Só que, pessoal, eu vou elevar ao cubo aqui, porque as escolhas que a gente fez, tanto para o x aqui, cada um desses x, a gente pode fazer para o y e para o z, né? Então, vale para x, y e z. Então isso aqui vai ser o quê? 3 vezes 2 vezes 1, 6. Aqui vai ficar 6 também, 6 elevado ao cubo. Então isso aqui vai ficar 6 vezes 6 elevado ao cubo, é 216. Então a resposta final vai acabar sendo 1296 maneiras de se escolher os números e se colocar nesse ciclo aí, beleza? Então, problema 6 da UBMAP nível 1 resolvido. O maluco é brabo. Beleza, amigo internauta? Então se você gostou dessa resolução, você já aproveita, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal para dar uma força, né? Vamos rumando aí aos 1000 inscritos, a sua colaboração é importantíssima e também ativa as notificações para não perder mais nenhum vídeo, certo? Ao longo da semana eu vou colocando aqui as soluções do nível 1, até porque eu tenho que entender a questão, fazer, gravar, editar, não é um processo fácil, certo? Mas o carinho que vocês estão demonstrando, os pedidos, os comentários, os elogios estão me dando essa força, essa motivação para ficar trazendo essas questões para vocês, certo? Então fique ligado aí que logo tem mais vídeo de solução do nível 1 também saindo por aí, beleza? Eu vou ficando por aqui, gente, a gente se vê no próximo vídeo, tá? Valeu, pessoal, um abraço! Até um outro dia.